Meus amados, vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos capítulo 8. Nesse último domingo do ano 2024, quando nós olhamos para o mundo está em um dos seus piores momentos da história. Já tem gente dizendo que é o pior, em todos os aspectos. E as pessoas estão muito assustadas. Agora até sinais dos céus estão aparecendo. Tem muita coisa estranha acontecendo. São guerras e rumores de guerras. A situação está muito grave. E muita gente está assustada, sem esperança. Mas eu quero dizer para você que nós cristãos podemos estar confiantes para 2025. Amém? Como é que eu posso falar uma coisa dessa? Nós cristãos podemos estar confiantes para 2025? Estamos loucos? Não. É porque a nossa confiança, a nossa segurança, a nossa alegria não está baseada no que acontece no mundo, mas naquilo que Deus fez na nossa vida, naquilo que Deus nos deu. Então não somos desse mundo, não pertencemos a esse mundo, somos santos. Fomos separados desse mundo para viver para a glória de Deus. Então, independente do que acontecer em 2025, nós estamos bem. Mesmo que uma guerra nuclear dizime esse planeta, nós estamos bem. E nós vamos ver isso pela palavra. Por que nós podemos ficar confiantes? Porque nós não precisamos temer nada que aconteça. Bom, em primeiro lugar, porque nós estamos absolvidos. Olha o verso 1 de Romanos. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso é um brado de vitória, irmão. Isso é uma palavra desafiadora que o apóstolo Paulo lança para todo esse mundo, para o diabo e os seus demônios, e qualquer um que quiser fazer oposição. Ele declara: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Podia fechar a Bíblia e a gente ir para casa. Não há condenação, irmão. E olha que a condenação vai ser complicada, hein? Condenação eterna. Separados da presença de Deus para sempre. Nas trevas. Um choro e ranger de dentes. Mas não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Essa verdade é tão maravilhosa que eu creio que a maior parte da igreja não desfruta ela. Não desfruta ela. Porque ainda tem crente que tem a mentalidade, sabe, de mérito. Sim, eu não tenho condenação. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, com certeza é isso, é aquilo outro. E a pessoa continua na sua insegurança, quando a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há, nenhuma sequer, para aquele que está em Cristo. Você está em Cristo? Não há condenação para você. Eu sou um grande pecador, você é? Mas não há condenação para nós. E quem decretou isso e declarou isso foi Deus. Então, venha o que vier, aconteça o que acontecer, estamos absolvidos do grande dia do juízo final, em que os joelhos vão tremer, em que os perdidos vão se desesperar, mas não haverá condenação para quem está em Cristo Jesus. O que você ouvirá naquele dia? Vinde, bendito do meu Pai. Possuam por herança o reino que lhes está preparado antes da fundação do mundo. É isso que você vai ouvir.
porque não há nenhuma condenação. Segundo lugar, porque nós podemos ficar tranquilos, venha o que vier, mesmo que essa terra exploda 1000 vezes, porque nós somos livres. Olha o verso 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Irmão, você é um cristão, você é uma pessoa livre do pecado e da morte. Olha só o capítulo 6, que está praticamente nessa mesma página aí, ou uma página antes. Veja só o versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Olha que palavra maravilhosa. O pecado não terá domínio sobre vocês. Olha o verso 18. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Olha o verso 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Irmão, essa é uma grande vantagem do crente. Ele é livre para fazer a vontade de Deus. Ele não é mais escravizado ao pecado. O pecado já não o domina mais. Ele tem o poder, a autoridade, a presença de Deus para que ele consiga controlar o pecado. Controlando o pecado, ele controla a ação do diabo na vida dele. Ele trava. Porque nós podemos continuar felizes em 2025? Porque nós somos livres. Muita gente vai se drogar, muita gente vai se encher de álcool, muita gente, infelizmente, eu não falo isso com alegria, com tristeza, mas muita gente vai adulterar, se prostituir, muita gente vai se perder, muita gente vai morrer em 2025 e vai entrar para a condenação eterna, porque continuam sendo escravos do pecado. Mas graças a Deus, se você é um cristão, você é livre. Conhecereis a verdade vos libertará. E você conheceu a verdade. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o Filho te libertou. É outra palavra que eu penso que se os irmãos compreendessem essa verdade, sairiam pulando de alegria pela rua, dizendo, eu sou livre. Só o cristão é livre. Está todo mundo amarrado, todo mundo desesperado e preso às circunstâncias. Os cartomantes, as bruxas, os prognosticadores estão lá jogando os dados, lendo os tarôs, para tentar descobrir se 2025 vai ser bom. Porque eles dependem disso. Se 2025 não for bom, é uma tragédia para as pessoas desse mundo, mas não para o cristão. Não para o cristão. Aconteça o que acontecer, somos livres. Terceiro lugar, porque podemos ficar seguros e confiantes, aconteça o que acontecer, temos um Salvador. Temos um Salvador, versículo 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho, olha o Natal aí. Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Cristo foi crucificado pelo nosso pecado, foi condenado pelo nosso pecado, e agora nós somos salvos. Ele, disse o anjo, você vai colocar, José, o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Você foi salvo por Cristo dos seus pecados, que deveriam te condenar. Mas você foi salvo. Temos um Salvador. E podemos estar bem confiantes com relação a isso.
Quarta razão que pode nos tornar seguros, não importa o que acontecer ano que vem, é que nós temos uma nova vida. Olha o versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mesma coisa no versículo 1, a última frase. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meus irmãos, nós temos uma vida nova, uma vida diferente da vida desse mundo. Nós não andamos segundo a carne. O que é isso? O que é carne? Natureza humana, pecaminosa. Nós temos uma natureza humana pecaminosa em nós, mas nós não andamos segundo ela. Nós andamos segundo o Espírito, que foi posto dentro de nós, e segundo o novo homem que foi colocado em nós. Então nós temos uma nova vida. Essa nova vida que vai desembocar na vida eterna. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu queria te perguntar, irmão. A irmã Fabiana falou aqui sobre um crente andar meio que, né? Meio que na escuridão. Isso pode acontecer. Eu quero te perguntar hoje. Você ainda se alegra com a sua nova vida? Ainda é emocionante para você pensar que você é uma nova criatura, que você tem um estilo de vida totalmente diferente do mundo, que você não anda mais segundo a sua natureza pecaminosa, mas segundo o Espírito? Isso te alegra? Você é um milagre de Deus, é uma obra incomparável. Os teólogos dizem que, eles têm essa opinião, o apóstolo Paulo faz uma comparação, eles dizem que pode ser até mais, que a obra de Deus ao criar o universo não foi tão grande quanto a obra de Deus em criar um novo homem dentro de um homem pecaminoso. É um milagre extraordinário. Paulo fala, o Deus que das trevas resplandeceu, disse haja luz, né? O Deus que das trevas disse haja luz, resplandeceu em nossos corações para o conhecimento da glória de Cristo. Pensa nisso, aquela escuridão, só Deus existia, mais nada. E Deus disse, haja luz. E tudo começou a ser iluminado. A mesma coisa Deus fez na tua vida. Era tudo escuridão, era tudo trevas. Mas Deus disse, haja luz. E houve luz. A luz divina resplandece hoje na tua alma, porque Deus assim fez na sua vida. Temos uma nova vida, irmãos, ou não temos? Temos uma nova vida, sim. Uma vida não para satisfazer os desejos da nossa carne, da nossa natureza pecaminosa, mas uma vida para viver diante de Deus, vivendo no Espírito. Bendito Espírito Santo, seja louvado o seu nome. Espírito Santo em nós é a garantia, é o penhor da nossa herança. É a garantia de que nós não precisamos ser escravos do pecado nem da carne, porque Ele está em nós, pulsando em nós, Ele está agindo em nós, vivendo em nós. Isso é maravilhoso. Temos uma nova vida, não importa como vai ser a vida em 2025, nós temos uma nova vida. Isso é maravilhoso. Em quinto lugar, não importa o que aconteça, meus irmãos, em 2025, somos filhos de Deus. Olha que maravilha. No verso 14 ao verso 17, o apóstolo Paulo está sempre pincelando essa ideia. Veja só no verso 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você sente que você é guiado pelo Espírito? Isso é um sinal de que você é filho de Deus. Verso 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O que Paulo está dizendo é o seguinte, nós não temos mais aquela mentalidade de escravo, aquela mentalidade acorrentada, presa, e com temor, Deus vai
vai me punir, Deus vai me castigar, Deus vai me lançar no inferno. Não, quando o Espírito veio habitar em nós, Ele fez com que o nosso espírito levantasse um clamor. E qual é? Abba, Pai. O que significa isso? Deus é o nosso Pai. Nós somos filhos dEle. E Ele deu a nós esse relacionamento íntimo e amoroso. Não temos um Deus severo, um Deus que vai nos condenar. Temos um Pai amoroso. E dentro de nós, o nosso espírito reconhece isso. Ele é o nosso Pai. Somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, meus irmãos, temos o máximo que podemos ter. Olha o verso 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você já ouviu essa voz do Espírito? Já ouviu essa ação do Espírito dentro de você, dizendo, Deus é o seu Pai, você agora é filho, você não é mais aquele escravo, você é servo de Deus sim, mas não é mais aquele escravo, você é um servo feliz, você é um servo que se sente honrado de servir o seu Deus, não é mais aquele espírito de escravidão. Hoje você serve o seu Pai, e Ele é seu Pai. Nós somos filhos de Deus. Não importa o que vai acontecer, irmãos. Nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Sabe quem é o nosso Pai? O maior de todos. Nós somos filhos do maior de todos. Então, não temos o que temer, não precisamos temer. Podemos entrar em 2025 confiantes, sem nos assustar com guerras ou rumores de guerras, ou notícias ruins. A Bíblia fala em Isaías que o servo de Deus não deve temer maus rumores, não deve se preocupar com notícias ruins. Aliás, como eu tenho falado para vocês, se você quer acompanhar a notícia, acompanhe, mas somente o básico, só o básico, só para dizer que não viu nada. Não fica viciado em notícia, não fica mergulhado em programa de TV, que só fala de violência. Abandona isso tudo, vai para a Bíblia, vai para a oração, mantém comunhão com o seu Deus, e você não terá medo, você não ficará apavorado como as pessoas desse mundo. Você tem muita razão para ter segurança. Sexto lugar, e é cada uma melhor do que a outra. Sexto lugar para a gente ter uma alegria, uma segurança, não importa o que venha acontecer. Nós, irmãos, por incrível que pareça, estamos destinados, sabe o quê? A glória. Nós estamos destinados por Deus à glória. E tem vários versículos aqui que o apóstolo menciona. Veja o verso 17. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Uma glória está nos esperando, porque nós somos herdeiros de Deus, como diz aqui, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Olha a glória aí. Vamos ser glorificados. Agora olha o verso 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com o quê? Com a glória. Que glória? A glória que em nós há de ser revelada. Paulo diz que a glória que nos aguarda é muito maior do que qualquer aflição que venhamos passar nessa vida. Então o raciocínio é esse. 2025, se eu vier a passar todo tipo de sofrimento possível em 2025, até quase desesperar, eu sei que essas aflições não são maiores do que a glória que há de ser revelada na minha vida e na sua vida. Veja o verso 19. Porque a ardente expectativa da criatura espera o quê? A manifestação dos filhos de Deus. É a glória. Ele aqui vai dizer que a própria criação, ele quase que personifica a criação, né, se isso fosse possível, mas ele está dizendo que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, a glória dos filhos de Deus. Olha só
o verso 21. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Olha que palavra maravilhosa. Nós vamos ser, irmãos, de uma vez por todas, libertos da corrupção, que é a deterioração do nosso corpo, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Essa glória que te espera. Olha o verso 23. Não só ela, mas nós mesmos que temos a primícia do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção. Aí ele explica que a adoção é essa, a saber, a redenção do nosso corpo. Olha a glória aí. Redenção do nosso corpo. O que quer dizer isso? Glorificação do nosso corpo. O dia que o nosso corpo vai ser remido, libertado de todas as mazelas que ele tem, de todas as fraquezas que ele tem, ele será libertado para a glória dos filhos de Deus. Dá para você acreditar nisso, irmão? É bom demais para ser verdade. Nós somos pobres, nós não somos ninguém. Nós não somos nada. E nos aguarda uma glória tão grande que a criação espera essa manifestação. Os anjos, todos os principados e potestades aguardam essa glória chegar. Então, irmão, se em 2025 algum de nós partir, isso nos trará tristeza, é claro. Mas a pessoa que partir vai receber a glória e vai estar 100% feliz. É isso que é uma coisa que eu tenho meditado bastante, que a revelação de Deus na sua palavra é totalmente diferente daquilo que nós pensamos. Uma pessoa falece, jovem. A nossa natureza humana, nossa lógica pensa de imediato, até mesmo nós cristãos, se a gente não vigiar, a primeira coisa que a gente pensa, perdeu. Perdeu. Não pôde acompanhar a sua família, não pôde ver o nascimento dos seus netos, não pôde ver tantas coisas, perdeu os bens que tinha. A gente pensa isso, perdeu, perdeu, perdeu. É isso que vem na nossa cabeça em primeiro lugar. Olha a diferença do que é a revelação de Deus e o que é a natureza da nossa mente pecaminosa. A gente só pensa isso. Perdeu. Mas essa é a verdade? Aquele que deixou esse corpo para habitar com o Senhor, ganhou, 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 não perdeu nada. Quem perdeu foi a gente. Mas quem vai, não perde nada. Então, irmãos, nós que temos irmãos, amigos, parentes que se foram, não perdeu nada, só ganhou. Mas como é que a gente sabe disso? Nós não fomos lá para ver? Vamos falar igual os céticos, né? Ninguém veio lá para contar, nós não fomos lá para ver? Sabemos isso por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que quando o cristão morre, ele vai habitar com o Senhor, imediatamente. E eu quero te fazer uma pergunta, existe melhor lugar para ficar do que ao lado do Senhor? Não existe. Então ele ganhou. Estamos destinados à glória, irmão. O nosso futuro é esplendoroso. Isso é fantástico, porque a gente não merece nada disso. E o melhor de tudo, ninguém poderá anular a nossa vitória. Por isso, não importa o que vai acontecer no futuro, essa vitória com veja a partir do verso 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente. Por quê? Por que todas as coisas, até mesmo as coisas ruins, contribuem para o bem daqueles que são mortos? Por que nós não vamos perder aquilo que Deus nos deu? Porque Deus estabeleceu na eternidade esse decreto.
e porque através desse decreto ele nos chamou. E aí ele fala no verso 30, e aos que predestinou, essa verso 30 é chamado a corrente de ouro. Aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. Aos que justificou, a esse também glorificou. Isso aqui é toda a obra que Deus fez na nossa vida, desde a predestinação até o chamado, que foi o dia que você se converteu, e também a justificação, quando Deus declarou que não há nenhuma condenação para você. Mas tem uma coisa interessante, duas na verdade. Ele pulou uma parte aqui. Da justificação, ele foi direto para a glorificação. Está faltando uma parte aqui, qual é? A santificação. Justificação, santificação, glorificação. Mas para os propósitos de Paulo, para ele mostrar que essa obra é certa, ele pula essa santificação aqui, não fala da santificação aqui, para mostrar, olha, nem a santificação vai te atrapalhar. Esse plano é definitivo, é infalível, não tem volta. É como se ele dissesse assim, falando puramente, nem mesmo a santificação seria necessária. Como assim? Por exemplo, Deus pode justificar uma pessoa e ela morrer naquele mesmo dia. Imagina, um crente nasce de novo e morre. Ele não teve a santificação. Ele foi justificado e ele entra na glória. Quer ver alguém assim? O ladrão na cruz. Ele não teve tempo de fazer nada. Ele não teve uma vida de santificação. Ao pé do seu túmulo, ele pediu a misericórdia e Deus lhe justificou e ele entrou na glória. Isso aqui é uma coisa incrível. Outra coisa é a seguinte, nós já estamos glorificados? Não, né? Mas ele fala aqui, ó, os que justificou a esses também glorificou. No passado, porque ele escreveu no passado, para mostrar para todos que lessem que a obra é certa, é algo que vai acontecer. Aqueles que Deus chamou, justificou, ele irá glorificar. E isso é tão certo que ele escreve no passado. Já glorificou. Lembra em Efésios 2, quando a Bíblia fala que nós já estamos sentados nos lugares celestiais em Cristo? Deus já vê o futuro, irmão. E Deus, observando o nosso futuro, ele já sabe que nós estamos lá com ele. Nós já estamos glorificados com ele lá no futuro. É uma coisa maravilhosa, ninguém poderá anular a nossa vitória. E aí ele entra para aquele texto que todos nós conhecemos. Veja o verso 31. Que diremos, pois, a essas coisas? Então, Paulo está dizendo, depois de tudo que eu falei para vocês, que diremos a respeito disso? Se Deus é por nós, diga, igreja. Pode vir 2025. Deus está a nosso favor. Lembra do domingo passado? É o Deus conosco. Deus a nosso favor. Nada vai anular a obra que Deus fez na sua vida. Deus é por você. Quem será contra você? Ele vai apresentar aqui algumas situações e, mais uma vez, bradando com ousadia, ele desafia a todas as criaturas para virem para a briga. Pode vir, vem para a briga. Quem está aqui é Deus Todo-Poderoso. Pode mandar o inferno todo para tentar roubar a sua alma dele. Jesus falou, está aqui na minha mão. Da minha mão ninguém pode tirar. Vamos lá. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Verso 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? O raciocínio aqui é do maior para o menor. Ele está dizendo o seguinte, se Deus já deu o melhor que ele tinha, o que ele mais amava, o seu filho, para salvá-lo, como é que ele não vai dar o restante que for necessário para te manter salvo? Claro que ele vai dar. Claro que ele vai continuar guardando você. Ele deu, raciocina, irmão, ele deu seu amado filho por você.
Como é que ele vai te abandonar no meio do caminho? Se ele deu o maior, ele vai negar o menor? Não, ele vai estar com você. Ele vai te dar tudo que for necessário. E aí começa a perseguição, começa a oposição. Verso 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Vocês sabem que Satanás é o grande acusador. É um título dele. E ele, diz em Apocalipse, é o acusador dos nossos irmãos. Ele é o acusador dos crentes. Ele é o acusador da igreja. Mas quem vai tentar acusar aqueles que Deus justificou? Se Deus declarou que nenhuma condenação há para você, pode vir Satanás e os seus demônios falar o que eles quiserem. O julgamento já foi feito. Fomos absolvidos. Ninguém pode nos acusar de nada. Verso 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele fala, é impossível a condenação do crente, porque Cristo morreu por ele, Cristo ressuscitou por ele, Cristo subiu por ele, Cristo está à direita por ele e intercede por ele. Cristo fez, faz e fará todo o necessário para que você receba a glória final. Ninguém pode te condenar. Mas será que tem alguma coisa que pode te separar dele? Verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Veja, irmãos, em 2025 pode vir a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, podem vir. Eles podem acontecer na nossa vida. Mas isso pode nos separar do amor de Cristo? Olha o verso 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Aqui ele está se referindo ao martírio. Muitos cristãos daquela época e muitos da nossa época ainda hoje são martirizados. Mas o martírio, aqueles que se entregam ao martírio por Cristo, serão separados dele? Não. Olha o verso 37. Mas em todas essas coisas, na tribulação, na angústia, perseguição, fome, no martírio, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Meu irmão, você é mais do que vencedor. Às vezes pode não parecer, né? Você olha para si próprio e, eu sou tão fraco, eu sou um perdedor, eu sou uma pessoa muito pessimista, eu estou sempre assim, fragilizado. Não importa como você se sinta. Se você é cristão, você é mais do que vencedor. Porque a vitória foi dada a você por Ele, não por você. Você é mais do que vencedor. Por isso não importa o que vai acontecer em 2025, 26, 27, 28 e por aí afora. Não importa. Claro, eu não estou falando aqui que a gente é durão, que a gente vai ficar... Não estou falando isso. Eu estou falando, por mais que a gente sofra, por mais que a gente chore, por mais que a gente sinta dor, nada disso vai nos separar do amor de Deus. Nada disso vai fazer com que a gente perca coisa alguma. Somos mais do que vencedores. Agora eu vou usar aquele jargão do pessoal, né? Você pode tomar posse dessa palavra, mas agora é sério. Você pode tomar isso para você, que é verdade se você é cristão. Eu sou mais do que vencedor. E é verdade. Aqui não é um jogo psicológico, não. Você é mais do que vencedor. Então você precisa simplesmente admitir isso. Admitir isso, porque é a verdade de Deus. E muitas vezes Satanás está mentindo no teu ouvido, dizendo que você é um derrotado. A glória te aguarda. Você está nas mãos de Cristo. Nada poderá separar você dele. E aí Paulo, num rompante máximo, no final aqui desse texto
extraordinário desse capítulo, que é considerado por muitos estudiosos o maior capítulo da Bíblia. Tamanho é o número de bênçãos que ele fala. O verso 38 diz: porque estou certo. Essas palavras de Paulo são maravilhosas. Várias vezes ele fala isso. Estou certo, quer dizer, eu recebi revelação de Deus, eu tenho certeza do que eu estou falando para vocês, eu tenho fé nisso, segurança nisso, eu sei que essa é a verdade, porque estou certo de que nem a morte, ele pega logo o primeiro, né? Pior inimigo, nem a morte, nem a vida, o que vier a acontecer, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, aqui está envolvido também Satanás e os demônios, nem o presente, nem o futuro. Olha aí, o porvir é o futuro, nem o futuro. Irmão, não tenha medo do futuro. Eu sei que às vezes na nossa fragilidade a gente fica meio ansioso, né? Meio preocupado, meio temeroso, e morar aqui está brabo o negócio, né? Aqui você tem que ficar meio temeroso todo dia, nessa região aqui. Hoje mesmo nós ouvimos um monte de tiro, de arma de grosso calibre. Então, a gente pode ter essas coisas aí, mas nem o presente, nem o futuro, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, que são duas coisas que causam medo ao homem, tanto a altura quanto a profundidade, nem alguma outra criatura. Paulo está falando, será que tem alguma criatura que eu perdi, que eu esqueci, que eu não anotei? Nem ela, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Então ele começa o capítulo dizendo, nenhuma condenação há, e termina o capítulo dizendo, nenhuma separação há. É maravilhoso. Não tem nada melhor do que isso. Irmão, creia na palavra, alimente-se da palavra. Você foi absolvido, você está livre, você tem um Salvador, tem uma vida nova, é filho de Deus, está destinado à glória e ninguém pode impedir isso. Agora,